prepara-te para encontrares com o teu Deus. E para base dessa meditação e dessa exortação, nós utilizamos aqui o livro de Amós, no capítulo 4, no verso 12. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já vou castigá-los. Preparem-se para se encontrar com o seu Deus, eu, o Senhor, falei. Meus queridos irmãos, diante desta afirmativa do próprio Senhor Deus, que nos cobra, que nos impulsiona a nós nos comprometermos com Deus, porque nós haveremos de ter um encontro com Deus. E se nós observarmos com clareza todo o advento da humanidade na terra, Deus sempre preocupado em resgatar o povo de Deus, o seu povo. Deus sempre utilizando de homens, na tentativa de reconciliar o povo, para recambiá-los à eternidade para passar com Ele. Haja visto que nós somos feitura dEle, imagem e semelhança dEle, e Ele quer que todos nós sejamos salvos e estejamos com Ele, porque nós somos da família de Deus, nós pertencemos ao Senhor, queiramos ou não queiramos, somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, nós observando a Bíblia desde o início da criação até as últimas escrituras deixadas no Novo Testamento, o chamamento do povo de Deus para reconciliar, para andar nos caminhos, para poder usufruir dos benefícios e das coisas boas que Deus reservou para a criação, para o povo de Deus, para aquele que segue. Deus jamais pensou em maltratar a criação, maltratar o homem, mas sim tê-lo aproveitando de toda a criação, de toda a natureza, de todas as coisas boas que Deus criou, para que o homem tomasse conta, para que o homem administrasse. Por isso, povo de Israel, eu o castigarei. O povo de Israel simboliza todo o povo de Deus hoje. Israel receberia o castigo divino das mãos dos assírios, um julgamento final e sobremaneira terrível. E esse trecho da palavra de Deus faz nos lembrar que todo o povo de Deus será um dia julgado por suas ações. E a palavra de Deus é muito enfática e ela afirma com muitas oportunidades nas passagens bíblicas, dizendo que toda língua confessará que nós um dia nos encontraremos com o Senhor. Uma mensagem a todos os homens: todos deverão se encontrar com Deus, ou em juízo ou em graça. Então que sejamos em graça, que possamos receber do Senhor: vindes benditos do meu Pai, e não ser ao contrário, afastai-vos de mim para o fogo eterno, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor como seu Senhor e Salvador. A mensagem a todos os homens: todos deverão se encontrar com Deus, ou em juízo ou em graça. A segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 10, na versão da tradução na linguagem de hoje: porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. E o escritor de Eclesiastes ainda também nos dá a informação de: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Diante dessas afirmativas, nós temos como certo de que não tem como se esconder das nossas ações.
Um dia nós nos confrontaremos com o Senhor. E o apelo de Deus, o apelo da palavra para hoje, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, para que esse encontro seja de graça, seja aquele encontro que aquele que já é salvo, aquele que já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor, espera ansiosamente por aquele momento de nos encontrarmos com o Senhor. Ao contrário daqueles que ainda não o fizeram, são temerosos e têm medo da morte, têm medo porque não têm certeza do que vai acontecer. Mas nós temos a certeza de que o nosso encontro vai ser um encontro cheio de graça. E é um atrevimento dizer, morreu, está morto. Ou com a morte tudo acabou. Ou Deus é amor e não irá condenar os homens à eterna perdição. Todos os homens serão responsabilizados por Deus, pelos seus próprios atos. Queridos irmãos, nós vivemos num momento muito difícil, em que a militância contra Deus, ela é muito acentuada em todos os segmentos da sociedade. Coisas que anteriormente eram terríveis, hoje não tem mais aquela atenção, não tem mais aqueles valores que anteriormente tinha, os valores referentes à família, à sociedade, aos bens religiosos, à observância da família e tantas coisas que hoje o mundo aglutinou dentro de um conformismo, dentro de uma sociedade que aceita todas as coisas, os valores foram totalmente invertidos, e nós que temos compromisso com Deus, que guardamos os valores, recomendamos nessa noite, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, porque muitos desses valores que hoje estão sendo inobservados, que anteriormente foram guardados, eles são ainda latentes para aquele que segue o seu Senhor, porque aqueles valores foram instituídos e criados por Deus, valores como o casamento, valores como a família. Hoje, esses valores já não são mais da maneira que Deus instituiu e criou, e determinou que o mundo, que as pessoas andassem de conformidade com aquilo. Não há escapatória e nem desculpa. Deus quer que nós andemos segundo o que Ele organizou, o que Ele determinou. Embora o homem, desde o início, desde as primeiras pessoas do mundo, já foram inescrupulosos, vamos dizer assim, já não obedeceram às ordenanças de Deus. Mas Deus, desde aquele momento, Ele trabalha, Ele luta para que o homem conquiste a vitória, para que o homem seja vencedor, para que o homem passe a eternidade com Ele, lá no reino dos céus. O salmista Davi ressalta lá no Salmo 32, verso 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Imaginemos aqui o conflito de alma do salmista. O homem segundo o coração de Deus pecou, e agora ele ficou amargurado, entristecido, e chorava aqui, conforme o relato do Salmo, enquanto Deus não perdoou, ele não se acalmou. Que nós tenhamos essa lição, que essa lição possa fazer parte da nossa vida, que quando por um descuido, nós passamos a ter um descuido, e cairmos em tentação e pecarmos, que nós possamos agir da maneira de Davi, e procurar o perdão do seu pecado. O rei Belsazar queria esquecer Deus e o seu próprio pecado, mas Deus utilizou de Daniel para descrever ali o seu pecado, e ele foi confrontado.
Não teve como. E quando foi confrontado, naquele mesmo dia foi morto. O faraó rejeitou a fé. Deus deu a oportunidade, juntamente com Davi, para que ele fosse confrontado, e mesmo assim ele não aceitou. O convite de Deus é um chamado da graça. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel, ó povo de Deus? Então Deus aqui enfaticamente nos dando e nos aconselhando para nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados. Por que nós morremos, que a vida é muito melhor? Meu querido ouvinte, meu querido aquele que nos assiste, que nós sejamos confrontados com essa verdade, mesmo nós que já conhecemos a Jesus, que nós já entregamos a nossa vida há 1, há 10, há 20, há 30 anos, mas o momento é de nós nos reconciliarmos, nós colocarmos a nossa vida em novidade de vida e preparar-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Embora já conheçamos, se você que nos ouve, nos assiste, ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o apelo de hoje à noite: aceite a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, porque Deus tem como certo, Ele tem a humanidade nas suas mãos como o ápice da criação. O mundo foi criado e a humanidade é a menina dos olhos de Deus. Então nós somos primazia de Deus, e Deus quer que todos nós um dia nos encontramos na eternidade, para gozar das coisas, das delícias, conforme está descrito no livro de Apocalipse, que o apóstolo João, tanto era a beleza que resplandecia na sua visão, que ele enumera e abrilhanta como os valores terrenos de ouro, prata, diamante, de tão glorioso e bonito que é esta morada celestial, que Deus tem preparado e quer que todos se dirijam para lá, na eternidade. Um convite cordial para a conversão. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, no verso 28, conclama: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam os seus seguidores, sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Caríssimos irmãos, está aqui o convite do Senhor Jesus. Se você está passando por dificuldade, se você tem problemas na vida, que todos nós temos, entregue ao Senhor Jesus, que Ele divide essa carga, que Ele torna aquela carga sobrecarregada num fardo mais leve, e assim a vida se tornará mais saudável e mais prazerosa também. Um chamado para vir o Salvador, para não um juiz, um chamado daquele que já passou na cruz. O Senhor Jesus já cumpriu toda a sua trajetória e já pagou todo o preço por nós. Agora é somente nós desfrutarmos e aceitarmos a Ele. Na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 9, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, meus queridos irmãos, o preço já foi pago, a passagem já está comprada, o passaporte já está carimbado. Basta que nós aceitemos a proposta de Deus, que é
aceitação do seu Filho como nosso Salvador. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, meus queridos, se dependesse da humanidade, nós mesmos, com certeza nós caminharíamos a passos largos para o inferno, mas foi o próprio Deus que mandou o seu Filho, o destituiu de toda a glória celestial, se fez homem como nós, só não se fez pecador, porque ele era Deus, mas cumpriu com toda a sua tarefa terrena, para nos proporcionar a tão gloriosa salvação, que nós propomos nesta noite. Prepare-te para te encontrar com o seu Deus. Falando aqui do livro de Amós, no capítulo 4, no verso do 6 a 11, nós lemos o 12, aí temos ali 7 provações anteriores como inúteis. Dentes limpos, uma figura da fome, seca, crestamento e ferrugem, gafanhotos, peste, espada e guerras, subversão. A 8ª advertência foi comunicada através de Amós. Ele notificou ao seu povo que a sua lástima era decorrente da miséria que o pecado causou, e não propriamente do pecado, e por isso não representou um arrependimento genuíno, apesar de toda a desgraça ocorrida do pecado daquele povo que viveu naquela época. E Deus mandando então Amós, que ele não descendia da linhagem de profetas e nem de levitas, ele era um boiadeiro, ele era um homem do campo, um homem rude que estava ele com a sua junta de bois, quando Deus o convocou, e colocou essa missão para ir confrontar com a população e com o povo, e com o próprio rei. Mas as pessoas não reconheceram, e Deus estava confrontando e mostrando a realidade do que o pecado proporcionou. E se nós fazemos uma analogia hoje, nós temos a mesma equivalência de valores. A humanidade hoje, a proporção da humanidade, da mesma maneira, destruindo todos os valores, corrompendo os valores, talvez da mesma maneira que naquela época. E hoje Deus dispõe de outros mecanismos, e nós nessa noite estamos aqui, e queremos apelar a você: prepara-te para te encontrar com o seu Deus. O momento do encontro com Deus. Na parábola do rico insensato, o próprio Jesus faz aquela parábola, e estava ali registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 20, e ele estava todo prazeroso, porque os seus depósitos estavam abarrotados e tudo, e estava ele ali todo alegre. E aí pergunta para ele: loucura, louco você, se propor nessa noite a tua morte, aonde você vai? A tua riqueza para os entulhos a tua fartura nada valerá. E a pergunta para hoje: se você morrer hoje, se você vai deixar o legado, muitas vezes dias e noites de trabalho, amontoou valores, riqueza, e Deus requerer a tua vida hoje, para onde você vai? O que vai adiantar você aglutinar riquezas e amontoar coisas, se você perder a tua vida, passar a eternidade? Momento do encontro com Deus pode ser em meio à aparente e máxima segurança, como na época do dilúvio, estavam todos ali comendo, bebendo, constituindo família, alegres, e Deus então dá a missão a Noé,
E ele, com certeza, um dos primeiros evangelistas, vamos assim, foi anunciar que Deus iria fazer e ninguém deu crédito. Hipoteticamente, vamos pensar, quando começou a chover, que a água começou a se avolumar, se nós fôssemos, a história não conta, não revela, mas aquele casco do navio ficou arranhado de muitas unhas, querendo de pessoas adentrar dentro daquela embarcação, mas já era tarde. Mas Deus havia colocado Noé para informar. Mas o melhor momento é o de agora, meus irmãos. O salmista, no Salmo 95, 7, porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo seu, pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a tua voz, então o momento é oportuno, é hoje, meus queridos irmãos. Nós estamos vivendo um momento de conflito, um momento triste, onde vidas estão sendo ceifadas a todo momento, a toda hora. E nós aqui que residimos na região de Curitiba, o informativo nos revela que aumentou consideravelmente o número de acometidos pelo vírus e pessoas que foram a óbito. E é o momento agora, eu faço a pergunta, prepara-te para te encontrar com o seu Deus. Nós não sabemos, eu estou falando hoje aqui para você, e de repente, quando eu chegar em casa, posso estar com os sintomas do vírus, e talvez nem vinha nunca mais trazer essa mensagem para você. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. E se nós nos encontrarmos com o nosso Deus, seja de graça e não seja no momento de julgamento. Quem você deve encontrar? Seu Deus misericordioso e não o seu inimigo. Seu Deus que entregou o seu Filho por você. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 32. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Com certeza, meus irmãos, se Deus lá no céu não poupou a vida do seu Filho, em benefício a nós, a população pecadora, ao povo incrédulo, que a todo momento peca, a todo momento se desvia dos seus caminhos, mas mesmo assim Deus insiste com nós. Deus, Ele tem, olha, uma paciência, como diz a paciência de Jó, porque a humanidade, desde os primeiros moradores da terra, desfizeram de todo o intento de Deus, foram corrompidos, foram pecadores. Eu fico imaginando aquele povo que saiu de um jugo terrível lá de Faraó, evidenciou a glória de Deus sendo manifestada a todo momento, primeiramente pelo fato da libertação, da conquista, da alforria de Faraó. Já foi um ato tremendo, vendo as pragas sendo direcionada ao povo egípcio, e depois as maravilhas que Deus foi operando, abrindo o mar, proporcionando luz a noite toda, a sombra durante o dia, o maná, as roupas não se gastavam, nem os sapatos também. Enfim, a glória de Deus era manifestada a todo momento, e mesmo assim o povo era infiel, incrédulo. No momento em que a liderança dava um descuido, estavam eles ali constituindo bezerros de ouro, falando mal e denegrindo a imagem do seu líder e do seu Deus. Igualzinho como se vê hoje. Nós temos visto os valores sendo destruídos, os valores sendo tirados da pauta que sempre esteve, sendo trocado por valores humanos, terrenos.
seu Deus que por você espera. E o pai, quando avista lá o filho pródigo, independentemente daquilo que o filho tinha feito, ele, quando olha o filho, ele sentiu ali com certeza um amor tão profundo para aquela alma perdida, para aquela vida que estava perdida, e saiu ao encontro correndo, independentemente. É assim, é o nosso Deus, independente do que você fez, do que você está fazendo, Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer que você se salve, que você tenha a tua vida restaurada, para ter esse encontro com Ele. Seu Deus cujo Espírito lhe convenceu. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Então isso significa que as tuas vestes, independente de onde você andou, você pode ter entrado numa pocilga, a tua roupa pode estar fedendo, lamacenta, horrível, mas quando você tem um encontro com Deus, quando você resolve entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele está propondo aqui: eu torno as suas vestiduras alvas, brancas como a neve. Meus queridos irmãos, amigos, essa noite que nós estamos aqui trazendo essa mensagem, é de confronto com aquilo que nós temos feito. Se você hoje fosse se encontrar com o seu Deus, qual seria? Como seria esse encontro? Prepara-te para encontrar com seu Deus. Seu Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Profeta Ezequiel 18:23. Então Deus, como nós falávamos anteriormente, Deus tem ele mostra todas as alternativas do pecador, do criminoso, daquele pessoa, seja lá qual for a característica da tua personalidade. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do teu arrependimento, da tua transformação de vida, porque toda a vida pertence a Deus, e Ele quer que todos se salvem. Conforme o profeta Ezequiel aqui, eu gostaria mais de vê-los arrepender-se e viver. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O salmista Davi escreve o Salmo 103 sobre a bondade de Deus. O Senhor perdoa todos os meus pecados. E a Bíblia, ela é tremenda. Quando fala todos, é todos. Ela é imperativa. Todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O encontro é preparado através da confissão da nossa culpa. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Do arrependimento diante de Deus. O escritor do livro de Atos vai falando lá: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então nós estamos falando aqui exatamente da condição que Deus apresenta para nós. Ele é enfático, ele
ele é persistente, ele não desiste, ele quer que todos. E o Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele usou de uma fala interessante: eu vim para os perdidos e para os mortos, não vim para os vivos. A simbologia que ele usava era aquelas pessoas que estavam mortas pelo pecado. Então ele veio exatamente para salvar, para resgatar as vidas. Da fé no sacrifício redentor, lá na cruz do Calvário. É por meio do próprio Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, meus queridos irmãos, aquelas pessoas que, quando não conhecem a Deus, estão desesperançosos, estão entristecidos, e nós somos testemunhas vivas disso, porque aqui a Igreja Batista do Boa Vista faz parte de um trabalho na capelania prisional, e nós iniciamos um trabalho ali numa unidade penal, e os primeiros cultos, as primeiras movimentações ali eram tímidas, eram poucas pessoas. Hoje, apesar da pandemia, nós estamos fazendo um trabalho online, onde nós mandamos as mensagens semanais, estudos bíblicos e cartas. Para nossa surpresa, o número é muito maior, porque as pessoas entenderam e quando conheceram a Jesus Cristo, passaram a ter esperança, passaram a ter uma nova expectativa de vida, porque se arrependeram dos seus pecados e passaram a entender o plano de Deus nas suas vidas. A fé no sacrifício redentor na cruz do Calvário. Então aquelas pessoas talvez nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, e não conheciam a trajetória de Jesus da maneira correta, como ele, o porquê e como ele esteve no mundo, e o porquê morreu. Então ali tiveram a oportunidade de fazer os estudos, as pregações, as escolas bíblicas que nós fizemos no final do ano, no começo do ano, até o início da pandemia, e hoje o número é muito maior do que nós tínhamos ali quando era presencial, porque as pessoas conheceram. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então toda a carga pecaminosa que estava sobre a humanidade, Jesus levou sobre si. E a partir desse momento, então, basta que nós o aceitamos, basta que nós entregamos a nossa vida a Ele. Toda a nossa trajetória pecaminosa passa a não valer mais. A nossa vida pregressa passa a ser descartada, e uma nova ficha lá no céu é escrita para nós. Uma nova expectativa, uma nova esperança do novo nascimento. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação já prestes para revelar no último tempo. Paulo, na sua primeira carta, vai fazendo esta demonstração de coisas que estão por vir. Então, essa herança incorruptível, incontaminável, coisas que estão reservadas para nós, que estamos na expectativa, estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, exatamente para aquele que reconhece o seu passado, o seu pecado, para aquele que credibiliza o Deus Criador dos céus e da terra, o qual mandou seu Filho para que pudesse então nos proporcionar a tão preciosa salvação. Que hoje nós possamos meditar, que possamos fazer uma síntese das nossas vidas, e nesses momentos de conflito, nesses momentos onde que os noticiários noticiam aí mortes e coisas terríveis, desajustes sociais, familiares, o crime de uma forma intensa, tomando uma dimensão até diríamos descontrolada, indo em detrimento às autoridades e aos poderes constituídos, características total daqueles tempos em que o Senhor mandou aqui o profeta notificar o povo e o rei a corrupção da sociedade. E nós evidenciamos os momentos tão iguais ou tão piores, momentos esses que nos fazem refletir e que nos leva a meditar que a qualquer momento podemos ser convocados e nos encontrarmos então com o nosso Deus. Para que nós concluamos essa rápida meditação desta noite, e que você possa guardar essa mensagem no seu coração, mas mais do que isso, aplicá-la na sua vida, confrontando com você mesmo. Se eu for me encontrar com meu Deus hoje, o que vai acontecer? Será de graça ou será um julgamento? Estarei de encontro com o meu amigo ou contra o meu inimigo? Esta mensagem é anunciada em toda a Escritura como a única saída da perdição. Por isso venha, Jesus está te chamando. Conforme nós lemos ali em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Isso é o Senhor Jesus que está nos chamando. Está chamando você que está com a sua vida difícil. O pecado muitas vezes sobrepõe sobre nós uma carga que é difícil de carregar. Enquanto nós não nos despojarmos de toda essa sobrecarga, todo esse peso que o pecado nos imputa, somente a glória de Deus pode nos aliviar. Somente a entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai nos proporcionar o alívio dessa carga que nós trazemos. Para nós finalizarmos, e nós estaremos orando, Salmo 95, Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Escute hoje o que Ele nos diz. Não sejam teimosos, como seus antepassados foram, e lá em Meribá, quando estava em Massá, no deserto, vendo a glória e a manifestação de Deus, mas mesmo assim com seus corações duros. Meu querido ouvinte, abra o seu coração e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. E queremos, ó Deus, te agradecer e também pedir que o Senhor confronte os teus filhos, aqueles que precisam da tua intervenção, daqueles que precisam aceitá-lo como Senhor das suas vidas, aqueles que já aceitaram, mas que também precisam se consertar, precisam colocar as suas vidas diante da apreciação do Senhor. Que a glória do teu Espírito possa nos mover e possa nos proporcionar esse encontro com o Senhor, para que possamos desfrutar das delícias reservadas para aquele que crê no Senhor. Ajuda a humanidade, ajuda o teu povo, Senhor. É o que nós oramos, agradecidos,
no nome do Senhor Jesus, que vive e reinas para sempre. Amém.